Bem, então vamos começar a nossa aula aqui de estruturação das sessões. Fiquem à vontade para qualquer momento perguntarem, para fazerem comentários. Tá aberto para vocês a qualquer momento interagirem. Então, a ideia hoje é falar um pouco de como a gente conduz a sessão aí, né? Como a gente tem na cabeça aí o plano da sessão para poder conduzir com o paciente, para que a sessão não fique assim, sem pé nem cabeça, né? Que o paciente tenha a ideia aí de como a sessão vai acontecer, das partes principais, para que ele tenha uma certa previsibilidade aí, né, de como vai ser o atendimento dele. E também para nós é muito importante para que a gente não se perca aí, né? Não fique sem uma finalização, que a gente não deixe de discutir pautas importantes, né? Então, a gente precisa ter uma certa estrutura, né? Ali na nossa cabeça, ali, o paciente também ter noção dessa estrutura para que a gente possa conduzir de uma maneira mais organizada. Então, aqui a gente tá essa aula é com base nos capítulos 10 e capítulo 11, né, do livro Terapia Cognitivo-Comportamental, da Judith Beck, da última edição de 2022, né, que fala da estruturação das sessões e dos problemas na estruturação das sessões. A gente vai conversar um pouquinho também sobre aqui alguns problemas que podem surgir. Talvez vocês já tenham também enfrentado aí, né, no consultório alguns problemas, nos atendimentos, e para a gente ter em mente, às vezes, né, de como lidar com isso, né, e até lidar com as nossas próprias cognições quando surge algum problema. Porque, às vezes, a gente vai gerando ali pensamentos automáticos também, a gente vai ficando um pouco gera um pouco de ansiedade para o terapeuta também, às vezes, quando a condução da sessão foge do programado, né? Que a gente também vai falar sobre isso. Nem sempre dá para seguir ali um roteiro tão estruturado, tão engessado, porque cada paciente vai exigir de nós uma estrutura, às vezes, um pouco, né? Uma flexibilização da estrutura, né? Seguindo sempre ali, né? Um certo um certo início, meio e fim, né, que a gente conduza com essas partes da sessão, mas também conseguindo flexibilizar, entendendo as necessidades e até as dificuldades, às vezes alguma limitação do paciente. Então, a gente tem que, né, entende essa estrutura, porém também entende que às vezes ela precisa ser flexível, né, e adaptável ao paciente. Então, a primeira questão aqui é sobre o conteúdo das sessões, né? Como que a gente vai lidar com esse conteúdo antes da sessão, né? E após a sessão, ou durante até a sessão, né? As anotações que a gente precisa fazer. Então, o planejamento de uma sessão, o que a gente precisa ter em mente? O estágio da terapia, né? Em que momento aquele paciente está. Eu preciso sempre estar ali, né? Me situar ali, né? Em que momento ele está. Não posso começar a sessão totalmente perdida, não lembro nada do que ele me falou, não lembro, né? Onde a gente parou. É sempre muito importante a gente estar situada ali, né? Então, cada pessoa, né? Cada terapeuta vai tendo a sua forma de se organizar em relação a isso, né? Com o próprio prontuário, anotações mais rápidas, né? Eu utilizo, além do prontuário, algumas anotações minhas, assim, que são bem resumidas, mas que eu bato o olho ali, eu já sei onde eu parei com o paciente, né? Os pontos principais que eu discuti com ele na última sessão. Então, assim eu consigo me organizar para que eu não entre ali na sessão totalmente perdida, né? Para que eu saiba onde eu parei com o paciente na idade. Boa noite, Renata, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Já começamos aqui, mas fique à vontade para interagir a qualquer momento, tá? Tá, obrigada. Então, né, esse planejamento da sessão é muito importante. E não precisa ser aquele super planejamento, às vezes a gente precisa planejar um pouco mais, sim,
Mas o básico ali do planejamento é eu saber onde eu parei ali com o paciente, né? Quais os objetivos que eu estou trabalhando com ele, né? Para que a sessão não fique assim, cada sessão fique totalmente desvinculada da outra, né? A gente precisa ter uma certa continuidade e estar ligado lá com os objetivos que a gente estabeleceu no início com o paciente, né? Então, para isso também a gente pode usar lá a conceitualização, que a gente falou numa outra aula, inclusive, né? Para guiar esse tratamento, a gente pode ter ali, né? Tanto a conceitualização quanto alguma outra anotação, né? Assim, o geral, os objetivos, né? Ter ali para a gente conseguir dar continuidade. E o outro ponto são as anotações durante a sessão. Então, ele fala aqui: enquanto faz anotações, você mantém ao máximo o contato visual. Né? Sempre é importante, né, que a gente, o máximo possível, esteja ali, né, trocando, né, ali, interagindo com o paciente, trocando olhar com o paciente mesmo ali, né, para que ele não sinta que ele está falando ali sem, né, a gente estar atento, sem a gente estar ali realmente presente na sessão com ele. Lógico que é fundamental, às vezes, fazer anotações, às vezes a gente precisa, e quando a gente precisa fazer isso, eu acho que é até legal falar isso para o paciente, falar, olha, eu vou só anotar algumas coisas para eu não me perder aqui no que a gente está conversando, né? Para que ele entenda que, ó, isso faz parte aqui da sessão, mas eu estou aqui presente, eu estou aqui com você, né? Então, essa comunicação eu vejo que é muito, muito importante para ele não se ver ali à parte, né? A gente anotando e ele só ali falando, às vezes sem sentir a presença nossa. Hoje, o que facilita muito, né, são os prontuários eletrônicos, inclusive com inteligência artificial, né, eu utilizo hoje um que tem, captação de áudio e transcreve, né, faz tanto a transcrição como o resumo do áudio. Então, isso para mim foi uma facilidade imensa aí para sessões, que eu posso ficar muito mais atenta ao paciente e eu faço algumas anotações muito básicas, assim, que eu ainda, né, preciso ter ali, mas que não me atrapalha ali na interação com o paciente, né? Para vocês, como é que está sendo isso? Vocês já utilizam algum tipo de prontuário assim? Utiliza o prontuário eletrônico, como que fica essa parte para vocês aí de registrar a sessão? Quer falar um pouquinho sobre isso? Eu não utilizo, que eu falo que eu sou uma pessoa que eu tenho bastante dificuldade com a tecnologia. Eu falo, ao mesmo tempo que ela ajuda muito, ela me deixa muito perdida, né? Então, no atendimento online, né, eu vou anotando, digitando, que eu falo que nesse sentido, para mim, é melhor, porque daí no computador, né, a gente tem as páginas e vai escrevendo uma atrás da outra. E já no consultório, quando é no papel, algumas coisas assim, às vezes a gente acaba, eu pelo menos acabo me perdendo muito nessas anotações, que às vezes é um paciente atrás do outro, né? Então, a minha dificuldade maior é principalmente em manter esse prontuário atualizado no presencial, porque eu também trabalho com plano de saúde, né? E a demanda é muito alta, então aí é mais complicado ainda. Ah, sim. Aí a demanda, né, assim, não dá muito tempo ali de parar, anotar, né, entrar na outra sessão, é muito mais corrido, né, Renata? Eu não trabalhei com plano de saúde, mas trabalhei um bom tempo no SUS, e é essa mesma pegada, porque, assim, a sessão de 40 em 40 minutos é assim, sai um paciente e entra outro, e aí não tem muito, não tem muito tempo. Exatamente. Chega uma hora, assim, os pacientes que estão mais tempo comigo, tipo assim, eu paro de anotar. O online ainda eu mantenho, mas no presencial eu paro de anotar. Eu falo, meu Deus, se chegar uma hora eu tiver que fazer alguma coisa, eu tô lascada. A gente lembra tudo, mas é diferente, nada como você ter. A gente, né, pelo CRP, a gente precisa ter, né? Mas chega uma hora que é tanta exaustão que a gente vai deixando. Sim. Quando eu atendi, assim, né, tudo muito corrido, né, no SUS principalmente, eu anotava, que é hoje a anotação que eu faço durante a sessão, às vezes, né, mas anotar, assim, só alguns tópicos, coisas bem, assim, básicas mesmo, para que eu saiba o que eu conversei, assim, com o paciente na última sessão.
né? Que daí, mesmo no presencial, às vezes a gente consegue fazer anotação de, assim, de alguns tópicos, né? Pra não ficar aquela anotação tão extensa. Não sei se te ajuda, às vezes, aí no dia a dia, para mim, porque daí você me vê assim também, fala, gente, vai ficar sem anotar, né? Precisa ter. E aí eu comecei a fazer só isso, assim, né? Eu anotava o assunto e às vezes o plano de ação, né? O plano de ação também eu deixava para depois dar continuidade com o paciente. Sim. Talvez às vezes eu já ficar com a ficha na mão, né? Porque o de anotar depois por causa de ser um atrás do outro, que é o que eu tentava fazer, às vezes não dava certo, porque sempre atrasa um ou outro, né? Aí, às vezes, a pausa Isso. que eu tinha para ir no banheiro, você não vai no banheiro e já entra o outro, e aí não dá para você fazer essa anotação. Então, às vezes, talvez, né, ficar com o prontuário, uma das folhas, pelo menos, na mão, né? Para já ir anotando ali para não ficar sem. Isso, eu já deixava sempre ali na mão, porque daí Ah, durante a sessão mesmo, né? Assim, uhum. eu já ia anotando alguns tópicos ali. Porque as folhas que a gente deixa aleatório, né? Que é o que eu fazia às vezes, aí, tá, e depois chegar no final do dia, 12 folhas, às vezes você esqueceu de marcar quem quer o paciente, pronto. Ah, não, daí a gente se perde mesmo. Eu já tentei É, também de várias formas e o que, né, eu até deixo assim como sugestão, que é o que mais funcionou para mim, já deixar ali os tá. prontuários e pegar, né, o paciente e explicar para o paciente, falar, ó, vou seguindo aqui com o seu prontuário para eu não me perder, vou anotar algumas coisas, né, enquanto a gente conversa, mas é só para eu não me perder aqui na nossa sessão. Né, e o paciente entendi, né, porque às vezes não, a gente fica É, meio sem graça de anotar, né, que o paciente é. está. Não, essa parte de anotação, eu aviso desde o primeiro dia, né? Que é a minha forma de trabalho. Eu falo, né, algumas vezes você vai me ver anotando, outras não, no começo muito mais. Então, né, no falar com o paciente sobre isso, para mim é muito mais tranquilo. A dificuldade mesmo é a minha organização. Aí essa dica que você deu já vai colaborar bastante. Ah, que ótimo. Muito obrigada. Imagina. Então, assim, eu também vejo assim, eu a princípio tenho uma certa dificuldade de lidar, né, com tecnologia também, mas assim, o prontuário eletrônico para mim resolveu muito isso e esse sistema de dele gravar e resumir, né? Porque para mim isso resolve totalmente o prontuário. Oi, Morgana, pode falar. Eu ainda sou estudante, estou fazendo ali o sétimo semestre. Esse ano eu já começo, então, os estágios. Eu gostaria de entender como que é esse prontuário. É algum aplicativo baixado? Isso, eu utilizo hoje um que se chama Sintropia. E ele é um aplicativo, eu usava um outro de saúde, depois conheci esse Sintropia, que ele é específico para psicólogos. Inclusive, recomendo muito esse, assim, porque sendo específico para psicólogos, já traz para a gente ali uma série de ferramentas que facilitam muito a vida, né? Além dessa gravação, né, que ele capta o áudio da sessão, e também, lógico, a gente fala com o paciente sobre isso, eu coloco no meu contrato, né, já o paciente autorizar e tal. Ele tem ali, ele tem algumas escalas que a gente pode enviar para o paciente para fazer monitoramento de humor, né, de depressão, de ansiedade, tem várias escalas, eles estão acrescentando mais agora, inclusive. E daí tem já modelo de anamnese, você pode criar um modelo da sua anamnese lá também. Então, para mim, esse ficou melhor, assim, ficou mais organizado por ser, inclusive, específico para psicólogos. Aí ele é pago, né? Ele é um programa que você faz o login nele, você não precisa nem baixar o aplicativo se não quiser. Eu prefiro usar a aba de internet mesmo, porque às vezes eu abro mais de uma aba enquanto ele está processando a gravação de um paciente, eu vou iniciar o outro, ele continua lá processando e fazendo um resumo, depois eu reviso, né? Porque às vezes a inteligência artificial também puxa alguma coisinha ali meio fora de contexto. Não é muita coisa, mas tem que revisar. E às vezes eu já abro outra aba para ir gravando do próximo paciente e tal, né? Então eu preferi não usar o aplicativo, eu uso ele nas abas mesmo, né, do Google Chrome aqui. E ele extremamente funcional, dá para entrar no site. Ah, vou enviar o link da plataforma aqui para vocês. Dá para entrar no site dele, né? E você visitar, falar com um consultor, tem um período que eles fazem, que eles abrem para teste,
né, para você testar o aplicativo, tudo, e depois, né, se você quiser realmente utilizar, você compra a assinatura, eu fiz a assinatura anual, né, que eu vi que era o que mais compensava, saía bem mais em conta do que fazer o mensal, né, mensal ou mensal, trimestral, não lembro agora, mas eu lembro que o anual saía num valor bem melhor. E então, assim, hoje eu recomendo esse, que é o que eu estou usando, e eu vou achar aqui o link certinho aqui e já mando para vocês. Então, Certo, oi? certo, obrigada. Imagina. Só mais um ponto importante aí que, né, que fala aqui também, que eu acho que é importante a gente salientar, que é, né, que às vezes, né, principalmente quando o paciente está revelando algum material que tem muita carga emocional, né, muito, assim, tá muito carregado ali de emoções, às vezes ele está até se emocionando, tudo, é muito importante que nesse momento a gente não anote, esteja inteiramente presente. Porque a hora que a gente está, né, ali com ele, às vezes com toda a emoção aflorada, é muito importante que a gente esteja totalmente ali para acolher, validar essa emoção, senão ele pode até se sentir meio invalidado, né? Falar, tô aqui chorando, tô, né, assim, debulhando aqui, e o terapeuta está notando, né? Então, a gente ter esse feeling aí dos momentos em que é importante estar só focado no paciente. Renata, sobre a LGPD e as normas do CRP, essa plataforma Sintropia é totalmente adequada. Inclusive, ela tem lá a parte de ela gera anotação, e você já pode gerar a evolução também, com inteligência artificial, a evolução dentro das normas do CRP. Aí o prontuário já fica totalmente regularizado. Aí também tem tá tudo dentro da LGPD. Eu tô vendo, assim, uma plataforma super segura, tá bem dentro mesmo, assim, do que a gente, né, precisa para passar segurança para o paciente também, para a gente ter esses prontuários armazenados, né, também com segurança para a gente. Muito bem, então sobre o conteúdo geral e das sessões, seria isso, né? Agora vamos falar um pouquinho mais aí seguir aqui com a estruturação. Bom, a gente vai aqui para o formato de uma sessão típica, né? Então, no TCC, a gente tem lá a parte inicial da sessão, né? Que a gente conduz uma verificação do humor, da medicação, né? De outro tratamento que o paciente esteja fazendo, se ele passou no psiquiatra naquela semana, a gente, né, saber como é que está em relação a tudo isso, né? Às vezes, nisso já surge a pauta, né? Eu vejo que muitas vezes nessa verificação aí a gente já consegue identificar o que vai ser trabalhado, né, como parte principal da sessão. Mas, se não, definir uma pauta, né, entender com o paciente o que vai ser muito importante trabalhar nessa sessão, pedir uma atualização de aspectos positivos e negativos e revisar o plano de ação da semana anterior, né, então, deu certo o nosso plano de ação, o que deu certo, o que não deu, né? Se ele não fez, o que impediu ele de fazer, o que atrapalhou, e aí às vezes também surgem pautas, né? Que às vezes a dificuldade que ele teve para realizar o plano de ação está muito ligada à queixa dele em geral, né? A gente descobre ali alguma outra dificuldade. Mas aí a gente, né, tem aqui esse item priorizar a pauta, porque para a gente não se perder aí do que vai ser a pauta principal da sessão. E aí a gente vai para essa parte intermediária, né? Trabalhar mais no item 1 da pauta, né? Se houver mais de um item, resumir, fazer intervenções, avaliar a necessidade de intervenções adicionais e discutir itens do plano de ação. Se houver tempo, trabalhar em outros itens da pauta, né? Mas priorizar ali aquele item que é mais relevante para o paciente. Isso até, se ele trouxer mais de um item, a gente às vezes pode até perguntar, né? Falar, mas
desses assuntos que você me trouxe, qual você percebe que está te incomodando mais, que está sendo mais dificultoso aí para você, né? Qual tá, assim, que você prioriza hoje para a gente trabalhar? E aí a gente pode seguir, né, conforme o paciente também vai dando esse retorno sobre o qual é mais relevante para ele. E às vezes a gente trabalha mais de um assunto, sim, depende, né, de em que parte do processo o paciente está também, às vezes já está numa parte do processo que ele está mais estabilizado, né, as coisas estão mais tranquilas, a gente consegue trabalhar mais de um assunto, às vezes esses assuntos estão interligados e vão para um mesmo plano de ação ali, né, se juntam, vai muito da gente entender aí, né, qual foi o rumo aí que teve a sessão para ir para o plano de ação. E aí, feitas as intervenções, né, feita a necessidade, avaliada a necessidade de mais intervenções ou de outros encaminhamentos, dependendo do que surge aí na pauta, feitas outras recomendações, enfim, e discutido o plano de ação, a gente vai ali, eu sempre tento deixar assim, para o final da sessão 5 a 10 minutos, né? Que eu vejo que assim é muito importante que a gente também se organize com o tempo, né? Quando eu comecei a atender, eu me perdia muito com o tempo, porque eu ali viajava junto com o paciente, ia no assunto, e a hora que eu via já tinha acabado o tempo e eu ainda tinha que fazer essa finalização da sessão. Depois eu fui entendendo aí, né, como que eu tinha que me organizar, e hoje eu deixo 5 a 10 minutos, dependendo do paciente, que a gente sabe, né, a gente vai conhecendo o paciente, sabe se ele demora um pouco mais, né, aqui, para a gente fazer essa finalização ou não. Então, o que é muito importante nessa finalização? A gente dá uma resumida na sessão, né, resumido, é o resumo do resumo mesmo, né, hoje, então, nós trabalhamos isso, isso e isso, entendemos tal coisa, e aí, nisso, na verdade, eu emendo aí disso para o plano de ação, né? E combinamos que nessa semana você, né, vai fazer tal coisa, tá ok para você, tudo ficou tudo entendido. E nisso a gente também já acaba emendando no feedback, né? A sessão de hoje ficou ok, o plano de ação ficou ok, como você está se sentindo em relação ao que a gente conversou, e já vai para o feedback. Então, assim, isso vai de terapeuta para terapeuta também, mas eu gosto de fazer a passagem de uma fase para outra, aí, né, de uma parte para outra, de uma forma fluida, né, não parando assim, agora a gente vai fazer isso, mas já vi terapeutas que preferem dividir assim, agora nós vamos fazer verificação do humor e ver como é que foi sua semana, e faz isso, né, depois vai para outra parte e faz isso. Então, eu prefiro ir de uma forma fluida. Eu começo ali, já perguntando sobre a semana, como o paciente está, e dali definindo a pauta, e quando eu vejo que está lá mais né, já no tempo ali de fazer a finalização, já vou para a finalização. Então, isso vai muito do estilo, né, de cada terapeuta. E eu não gosto muito de ir assim, né, tão didaticamente nas partes, gosto de deixar mais fluido, até porque assim, eu vejo muito conforme o paciente, né, também vai se adaptando, às vezes ele precisa de mais direcionamento e às vezes não, né, às vezes ele mesmo já vai vendo o tempo, eu tenho paciente que já vai controlando o tempo até às vezes, fala, então a gente já, né, já tá aqui mais para o final, e às vezes já vai conduzindo. Então, a gente também vai percebendo qual é a necessidade do paciente, né? Mais direcionamento, explicar toda vez cada parte, ou seguir de uma maneira mais fluida. De qualquer forma, é sempre importante que o paciente entenda que a sessão vai ter essas partes, né? Eu costumo fazer ali a sessão de avaliação, explicar para o paciente que aquela sessão vai ser mais para obter dados sobre a vida dele, para eu ter um panorama geral, e depois a gente partir para sessões de intervenção, né? E aí, quando eu vou para a sessão de intervenção, né, que começa essa sessão típica, aí eu explico para ele, falo, nossa sessão vai ter sempre 3 partes, né? Se a gente vai iniciar vendo como é que você está, vendo como é que, né, deu sequência aí na sua semana, como é que foi o plano de ação, se a gente combinou um plano de ação, depois a gente vai discutir alguns assuntos centrais, e a gente vai para uma parte em que eu vou, né, revisar a sessão com você, né, resumir, ver se você ficou com alguma dúvida, se tem algum feedback, e para a gente poder encerrar, né, e aí
eu explico normalmente, né, na primeira sessão, típica assim, e depois eu sigo com o paciente, a não ser que ele tenha alguma dúvida, a não ser que ele retome isso, eu não explico mais as partes, né? Mas aí vai da gente sentir o paciente que precisa de mais direcionamento ou não, né? Vou dar para seguir de uma maneira mais fluida entre uma parte e outra. Mas sempre é importante a gente ter em mente essas 3 partes e conduzindo o tempo também, né, entre uma parte e outra. Esse eu acho interessante também, né, alguns exercícios de preparação para a terapia, que a gente pode enviar para o paciente para ele fazer, né, entre uma sessão e outra, né, para ele conduzir ali na semana dele, para ele se organizar melhor com os assuntos. Por exemplo, tem paciente que às vezes fala, nunca sei o que eu vou trazer para a sessão, né, não, às vezes fico meio perdido em qual tema a gente trabalhar e tal, então, às vezes a gente pode ajudar o paciente também nessa condução durante a semana. Tem essas perguntas que são guias aqui, né, que a gente pode utilizar algumas ou todas elas. Então, vai ali, né, sobre o que falamos na sessão passada, que era importante, quanto acredito nas minhas anotações da terapia, como estava o meu humor comparado a outras semanas, que experiências positivas eu tive essa semana, o que aprendi, o que essas experiências dizem sobre mim, o que mais aconteceu essa semana que é importante que o meu terapeuta saiba, quais são meus objetivos para essa sessão, né, pensar em um breve título para cada, ele sugere aqui, né, o que eu fiz no meu plano de ação, né, se executei um item, o que atrapalhou, o que aprendi. Então, aqui o paciente já revisa, traz para a sessão. Eu não utilizo exatamente essas perguntas, mas eu tenho alguns pacientes que têm um caderno de terapia, caderninho ali que eles vão anotando durante a semana aquilo que eles, às vezes o plano de ação é anotar alguma coisa, né? Ou eles vão anotando pautas que eles acham importante, né? Evoluções que eles tiveram durante a semana, enfim, tudo que eles julgarem que é importante entre uma sessão e outra. Mas é lógico, né, para pacientes que isso faz sentido. Eu tenho pacientes que às vezes anotam no celular, ali no bloco de notas, né, mas eu sempre sugiro, né, quando eu vejo que o paciente está um pouco perdido, de ter essa continuidade, né, de ir anotando para ajudar a se organizar entre uma sessão e outra. Mas essas perguntas podem ajudar e também a conduzir. Embora eu não utilize exatamente essas perguntas, vai mais ou menos nessa linha mesmo, né, dele pensar ali na semana dele, pensar em que ponto ele está, como está o humor, o que ele precisa trazer para a próxima sessão e, né, o plano de ação também está ali sempre presente. Então, pode ajudar aí nessa organização, tanto do paciente como da gente, né, para que ele traga as coisas, né, mais organizadas, e a gente também consegue se organizar melhor com a sessão ali, e não deixar se perder, né, o assunto entre uma sessão e outra. A verificação do humor. Ela é muito importante, né? Como eu falei para vocês, eu sempre começo ali e às vezes dali já define a pauta e a gente já vai seguindo, né? Então ela cria várias oportunidades. Primeiro que a gente demonstra que se preocupou com o paciente na semana anterior, né? Então eu começo perguntando como ele está, como foi a semana dele, eu estou demonstrando essa preocupação, né? Que é muito importante que o paciente sinta isso, né? Por mais que às vezes a gente se preocupe, é importante ele saber que a gente está, né, preocupado, que a gente está interessado em saber sobre como ele está. Você e ele podem monitorar como ele tem progredido no curso do tratamento. Então, às vezes essa verificação do humor se torna um monitoramento ali. Em alguns casos, eu gosto de usar, inclusive, escalas, né? Escalas, assim, numéricas, né? Além das escalas que eu tenho aqui no prontuário, que eu vou monitoro o humor de alguns pacientes, às vezes escala numérica, por exemplo, de 1 a 10, de 0 a 10, o quanto foi sua ansiedade essa semana, de 0 a 10, o quanto você se sentiu triste essa semana, né? Então, aquela emoção que está mais evidente, está mais constante, a gente pode monitorar também por escala numérica, que às vezes fica melhor para a gente monitorar, né, de uma semana para outra. A gente pode até depois ir falando, nas primeiras semanas estava 7, sua ansiedade, agora você tem me relatado que está 5, 4, né? Então, às vezes o paciente até não lembra tanto mais, mas a gente consegue dar
perspectiva para ele da evolução. Você pode identificar e, então, reforçar ou modificar a explicação dele para o progresso ou a falta deste, né? Então, às vezes ali a gente já pode identificar também como que o paciente está progredindo, se ele está conseguindo fazer as coisas, né, fazer o plano de ação, se ele está conseguindo fazer as reflexões, gerar insight, né? Ali a gente acaba trazendo também um resumo ali da semana entre uma sessão e outra, né? E aí ajuda nesse monitoramento também do progresso dele. Você pode reforçar o modelo cognitivo, se seus pensamentos e atividades influenciaram seu humor. Então, né, às vezes, diante da verificação do humor ali, a gente percebe também que pensamentos influenciaram, que atividades influenciaram. Às vezes ele mesmo traz, fala, fiquei mais desanimada essa semana, mas também não saí muito do meu quarto, não, né? Então, às vezes, ele mesmo já associa, ou a gente consegue ajudar ele a associar aí a pensamentos ou a comportamentos desse humor. Você pode verificar ideação suicida, falta de esperança ou impulsos agressivos ou homicidas que precisarão ser abordados na sessão, geralmente como primeiro item da pauta. Então, às vezes, já surge ali também, né, desesperança, pensamentos de morte, né, ou questões mais agressivas durante a semana, e aí a gente já coloca isso com mais urgência na pauta mesmo, né? Então, sempre questões ali de risco, né, são o primeiro item da pauta. Às vezes o paciente pode até não querer falar tanto sobre isso, né? Mas é importante a gente ir trazendo isso para ele também e falar, olha, mas isso é uma questão muito importante, né? Isso é uma questão que traz um certo risco para você, né? Então, a gente precisa conversar um pouco sobre isso. Mesmo que depois a gente vá para outro assunto, a gente precisa entender um pouco como está, né? Como estão esses pensamentos de morte, como está essa desesperança. Então, né, a gente incentivando o paciente a conversar um pouco sobre isso, né, na sessão. Então, a verificação de humor já conduz muito para a gente ali também, né, a questão da sessão, o acompanhamento do paciente. Bom, dificuldades que a gente pode ter aí, dificuldades gerais que a gente pode ter na estruturação da sessão. Se você diagnosticou o cliente corretamente, desenvolveu um plano de tratamento sólido, mas ainda tem dificuldades na estruturação das sessões, verifique o seguinte: você interrompeu o cliente gentilmente para direcionar a sessão? Né? Então, às vezes a gente precisa interromper, né? Porque a gente precisa sinalizar alguma coisa para o paciente, ou mesmo conduzir o assunto ali, mas sempre se certificar se a gente interrompeu de uma forma gentil, né? De uma forma que ele não se sinta ali, né, cortado bruscamente ali, mas sim que ele sinta que ele está sendo conduzido, né, que ele está sendo direcionado, que o assunto está sendo direcionado para a gente, não cortado, ou que não é importante aquilo que ele está falando, né, porque isso pode atrapalhar também na estruturação da sessão e às vezes bagunçar. Você familiarizou o cliente com a estrutura e o processo de tratamento? Né? É muito importante que ele saiba dessa estrutura, né? Que ele saiba de como é a estruturação da sessão, né? O básico da estruturação da sessão. O cliente está suficientemente engajado no tratamento, né? Quer dizer, tá realmente ali, né? Ele está realmente interessado, ele está realmente, né, aderindo às questões aí do tratamento, aderindo à sessão. Porque às vezes isso também dificulta de estruturar, porque eles demonstram desinteresse, demonstram dificuldade de engajamento, e aí a gente não consegue estruturar muito bem. E a relação terapêutica é sempre um fator extremamente importante, né? A relação terapêutica é suficientemente forte, né? Meu vínculo com o paciente está bom, senão eu preciso investir mais nesse vínculo, né? Porque antes do vínculo a gente muitas vezes não consegue ir para outros pontos. Então, aqui ficam alguns questionamentos, às vezes, para a gente, né, rever e verificar daí da nossa parte, né, o que talvez possa estar sendo falho, que esteja dificultando a estruturação de uma sessão, ou até a estruturação do próprio tratamento. E aí, é muito importante também a gente monitorar as nossas cognições, né? Porque às vezes a ansiedade é nossa, os receios são nossos, né? Então, a gente monitorar os nossos desconfortos também é muito importante.
né? E quais pensamentos surgem ali durante ou entre uma sessão e outra, né? Por exemplo, aqui ele coloca a Judith, né, coloca lá alguns exemplos dessas cognições que podem surgir. Então, a gente ter esse pensamento, não consigo estruturar a sessão, né, e ficar com esse persistente, não estou conseguindo, e aí a gente já entra com mais ansiedade para as sessões. Meu cliente não vai gostar da estrutura, né, eu já parto do princípio que não vai gostar, vai ser difícil, né, colocar isso para ele, tudo, então eu já vou colocar isso para ele de uma maneira tímida ali, né, assim, meio, né, me esquivando, até falando de uma maneira que eu não passo segurança para ele, né, se eu já estiver achando que ele não vai gostar da estrutura. Mas, se eu tenho um momento de feedback aberto com esse paciente, tudo bem se ele não gostar da estrutura, eu posso explicar para ele e perguntar, deixar aberto para ele trazer os pontos que para ele, talvez ele não goste, ou ele teve dificuldade de entender, enfim. Né? Então, isso pode quebrar um tanto também na nossa insegurança, né? Quando eu entendo que eu posso explicar e ouvir o paciente a respeito disso. Ele não consegue se expressar de maneira concisa, né? Muitos pacientes não conseguem. Né? Muitos pacientes são prolixos, muitos pacientes ficam confusos ali nos assuntos, tudo. Então, esses pacientes vão depender mais de condução nossa, né? Vão depender mais da gente organizar ali com ele o assunto, a sessão, né? Então, isso pode angustiar a gente também, mas a gente vai também criando já essa noção que, olha, eu tenho que estruturar, então, mais a sessão nesse caso, né? Até o paciente conseguir se estruturar melhor, que às vezes é um momento que ele ainda não conseguiu, ou às vezes é do perfil do paciente, a gente sempre vai ter que estruturar melhor, né? Ele vai ficar irritado se eu for muito diretivo. Se eu também ficar com medo disso, ou eu não vou ser nem um pouco diretiva, ou às vezes eu vou ser de uma maneira brusca, porque daí quando eu vou direcionar alguma coisa, quando eu vou cortar o paciente, eu faço de uma maneira meio atrapalhada, né? Então, a gente precisa trabalhar isso com a gente também, né? E também entender ali o perfil do paciente, o quanto a gente pode ser mais diretivo, ou tem que ter mais cuidado, principalmente pacientes depressivos, a gente tem muito mais cuidado, né, no direcionamento, porque eles podem se sentir mal ali, podem se sentir errados, né, se a gente direciona, eles acharem, então eu tô falando errado. Então, a gente vai ter alguns cuidados, sim, vai entendendo os perfis de paciente, né, para entender de que maneira a gente pode ser diretivo com aquele paciente, mas a gente precisa ser, né, a gente precisa conduzir a sessão, a gente precisa, às vezes, pontuar coisas, e isso, inclusive, faz parte da própria TCC aí, né, da maneira como a TCC se faz na sessão. Vou deixar passar alguma coisa importante, né, então, também é importante, né, trabalhar isso com a gente, porque senão, de tanta tensão, né, de medo de passar alguma coisa importante, passa mesmo, né, que daí a gente não consegue focar a atenção ali. Não devo interrompê-la, né, quer dizer, ficar também tímido para interromper o paciente ali, e às vezes o assunto está rodando ali sem muito propósito, e a gente não consegue interromper, né? A gente não consegue conduzir. Então, também trabalhar essa cognição. Ele não vai executar os planos de ação. Pode ser, muitas vezes isso acontece, né? Mas a gente ficar já receoso, ficar ali preso a essa cognição, cria uma dificuldade de estabelecer plano de ação com o paciente, cria uma dificuldade de cobrar assim, né? De rever o plano de ação na próxima sessão, inclusive de investigar por que ele não está conseguindo. Às vezes ele não se identificou, às vezes ele está tendo dificuldade mesmo, enfim. Né? Mas a gente ter uma certa tranquilidade de que a gente pode estar aberto ao feedback do paciente e que sempre que a gente passar um plano de ação, ele pode executar ou não. Né? E isso não quer dizer que é porque está errado o plano de ação, é porque talvez a gente precisa ver um pouco mais com o paciente, às vezes ele não conseguiu dizer que aquele plano de ação ele não se identificou, mas a gente olhar isso com mais naturalidade para até conseguir ajudar o paciente a executar o plano de ação. Ela vai se sentir invalidada, né? Então, também a gente entender a maneira de intervir aí,
para que a gente valide o paciente, né? Não só corte de maneira brusca, só direcione de maneira brusca, mas que a gente consiga também validar aquilo que o paciente está dizendo, ou aquela emoção que o paciente está no momento. Então, sempre importante a gente trabalhar com as nossas cognições, seja na nossa terapia, na nossa supervisão, né? Mas sempre importante ter em mente que as nossas cognições também são de extrema importância. Aqui tem um exemplo, um diálogo do livro, né? É bem rápido, eu gostaria aqui de só ver rapidinho com vocês que tem um exemplo de interromper o cliente aqui que a Judith coloca, né? De uma interrupção gentil. Né? Então, a Maria, que é a paciente dela, fala, então, eu não podia acreditar, mas minha irmã me ordenou que eu tinha que ir ajudar minha mãe. Ela sabe que eu não posso fazer isso. Quero dizer, minha mãe e eu nunca nos demos bem. Se eu for até lá, ela vai me bombardear com coisas para fazer. E ela vai me criticar. Não posso receber mais críticas. Já recebo o dia inteiro no trabalho e aí a Judith entra. Posso interromper por um minuto? Quero me certificar de que entendi o que está acontecendo. Começamos falando sobre os seus planos para o feriado e o que você poderia fazer, e então você descreveu alguns outros problemas. Em qual deles acha que seria mais importante trabalharmos? Planos para o feriado, sua irmã, mãe ou o trabalho? Algumas, né, que ela coloca uma observação. Algumas vezes o cliente fica incomodado quando você interrompe. Quando isso acontecer, reforce-o positivamente por lhe dizer. Né? Então, quando o cliente traz isso para a gente, ó, fiquei incomodado, tudo valoriza. É sempre importante a gente valorizar os feedbacks, principalmente os negativos, né? Colocar para o cliente, que bom que você me trouxe isso, porque é muito importante para o processo. É muito importante que você se sinta à vontade para me dizer isso. Né? Depois peça desculpas pelo erro, né? Se a gente percebeu que, né, realmente o paciente se sentiu mal, a gente pedir desculpas também é muito importante. Né? A Judith aqui, né, coloca esse outro exemplo, interrompendo Maria pela terceira vez. Desculpe interromper. Como você se sentiu quando ele fez isso? Aí a Maria, né, coloca em um tom irritado, você me interrompeu de novo. Aí a Judith coloca, que bom que você me disse isso. Você está certa, lamento. Eu tenho interrompido demais. O que acha? Você me diz tudo o que achar importante que eu saiba durante os próximos 10 minutos e eu não vou interromper de modo algum. Depois eu gostaria de resumir o que você me disse, pois é crucial para mim que eu a entenda corretamente. Então, talvez possamos escolher um problema no qual focar e seguir. Então, negociar com o paciente, né? Como é importante a gente valorizar o feedback, né? Perceber ali e negociar, então, né? Falar então vou deixar você falando livremente com o tempo, depois a gente entende o assunto, entende o que vai ser mais importante da gente conversar. Então, pedir desculpas, a gente entender que às vezes a gente, mesmo às vezes tentando ser mais gentil ali, o paciente se sentiu incomodado, né? Então, isso é muito importante. E a familiarização, né, do cliente, do paciente, do cliente, né, aí com todo o processo. Então, clientes que são novos na terapia cognitivo-comportamental ainda não sabem que você gostaria que eles relatassem brevemente a semana, descrevessem seu humor e nomeassem itens para a pauta. Né? Então, por isso que é importante a gente explicar essa estrutura, né, para ele entender que sempre a gente vai perguntar sobre humor, sempre a gente vai precisar definir o assunto ali do dia, né? Então, ele sabendo disso, ele não vai achar estranho que a gente toda vez faça isso, né? Que a gente sempre estruture dessa forma. Tem os exercícios de preparação para terapia, né? Que é aqueles exemplos que a gente viu que podem ajudar também ele a ir entendendo essa estrutura da sessão. Então, a gente vai estar ensinando algumas habilidades para o nosso paciente, né? Também uma nova forma de se relacionar com a gente, né? Para aqueles que estiverem em outro tipo de terapia, né? Ela sinaliza aqui. Ou uma nova forma de se relacionar com as suas dificuldades, para que eles possam adotar uma orientação mais objetiva para a solução de problemas. Então, a gente sempre vai precisar explicar isso para ele, né? Para pacientes que já fizeram TCC, às vezes eu só
faço uma recapitulação. Então, lembrando, né, você deve ter visto isso na sua outra terapia, mas só para a gente recapitular aqui, a gente tem essas partes da sessão, né, recapitulo, assim, brevemente. E pergunto se ficou alguma dúvida, né, e se precisar explicar um pouco mais, daí eu explico. Mas se ele já está por dentro, se ele já entendeu, ok. Na primeira sessão de terapia, descreva cada elemento da sessão, então forneça uma justificativa e monitore com feedback corretivo e gentil. Então, lá na primeira sessão de terapia, como eu falei para vocês, a primeira eu faço a avaliação, a segunda eu inicio o processo. Então, nessa que eu inicio o processo, eu explico a estrutura da sessão. Então, sempre importante dar esse direcionamento para o paciente entender ali o formato da sessão, né, e às vezes não estranhar algum direcionamento, alguma interrupção. Para a gente engajar, né, o cliente, que é uma outra dificuldade às vezes, né, que inclusive por crenças disfuncionais que podem interferir na habilidade do paciente se comprometer com o trabalho naquele momento, né. Ele pode não ter objetivos claros que de fato queira atingir. Ele pode ter esperanças irrealistas, né, de que vai se sentir melhor só comparecendo às sessões, sem precisar fazer muita coisa. Ele pode se sentir sem esperanças em relação à sua capacidade de resolver problemas, né, ou de mudar, dele afetar a própria vida. Ele pode até mesmo temer que, se melhorar, sua vida irá piorar em algum aspecto. Tem pacientes que estão tão acostumados com a patologia, com o funcionamento patológico, que eles têm um medo de melhorar. E às vezes eles não estão percebendo tão claramente isso, né? Mas é importante estar atento a essas questões aqui, porque às vezes a gente pensa que o paciente já tem os objetivos, né? Pensa que está ok, e às vezes ele não está conseguindo definir o que ele quer, né, da sessão, ou tem essas expectativas irrealistas do que a terapia pode oferecer a ele. Então, alinhar os objetivos, alinhar as expectativas, sempre é muito importante, né? E ir percebendo aí se o paciente tem algum ganho secundário com aquela patologia, com aquela psicopatologia, né? Às vezes, o paciente, por exemplo, está mais depressivo, ele recebe mais cuidados, então isso é um ganho secundário, né? E ele não quer perder a atenção que ele está tendo, né? Então, isso impede que ele melhore. Então, e outros exemplos aí, né, também, ou em outras patologias também pode acontecer. A gente abordar as cognições disfuncionais também, né, pode ser uma questão mais delicada, né, porque a gente vai ali na ferida, então a gente ter um certo cuidado com isso também é importante, né. Judith coloca: relutância do cliente em se adequar à estrutura prescrita devido às suas percepções e crenças disfuncionais sobre si mesmo, sobre a terapia ou sobre você. Né? Então, às vezes o paciente tem crenças, tem percepções ali que estão impedindo dele se adequar à estrutura da sessão, ou mesmo se engajar na terapia. Então, às vezes a gente precisa entender isso. Tem um diálogo rápido aqui também, né? A Judith fala: o que passou pela sua mente quando descrevi como seriam nossas sessões? E a Maria coloca: não sei se me sinto confortável com isso. Meu amigo terapeuta apenas me deixava falar, meu antigo terapeuta apenas me deixava falar sobre o que estivesse na minha mente. Você sentiu que isso ajudou a vencer sua depressão? Bem, na verdade, não. É por isso que parei de vê-lo depois de alguns anos. Judith coloca: essa é a minha preocupação. Se eu fizer exatamente o que ele fez, acho que vamos ter o mesmo resultado. Né? Então, aí, a partir disso, ela consegue estruturar melhor, porque vai entendendo a dificuldade da paciente para estruturar. Né? E, então, às vezes a paciente entendendo, fala: então ela está tentando um formato diferente, entendendo que isso é para o benefício dela, fica mais fácil dela aderir. E, por fim, a gente encerrar aqui, no outro extremo, você pode permitir que o cliente domine e controle o fluxo da sessão inicialmente. Com a maioria dos clientes, você irá negociar um comprometimento satisfatório para vocês dois e, com o tempo, tentará encaminhar o cliente para a estrutura padrão. Então, às vezes, a gente deixa a sessão fluir
né, mais naturalmente, assim, o paciente falar mais livremente, se a gente percebe que ele vem com uma necessidade muito grande de falar, ou ele vem com essa estrutura, né, de outras terapias, para ir conduzindo para a estrutura padrão. Por exemplo, eu, um tempo atrás, estava com uma paciente extremamente deprimida e que no começo eu não coloquei estrutura na sessão, porque ela precisava muito falar livremente, né? Então, eu fazia intervenções, mas sem fazer uma estrutura da sessão, né? Exatamente. E à medida que ela foi saindo, né, desse quadro mais grave de depressão, eu comecei a colocar, assim, a estrutura. Porque daí eu senti que ela daria conta disso e que daí organizaria melhor a sessão e teria benefícios. Porque até então, de início, teria mais benefícios ela falar livremente, né? Então, isso a gente vai sentindo também. E também podem surgir problemas se você impuser a estrutura de uma forma controladora ou exigente, né? Então, por isso que às vezes a gente impor não é um caminho legal. É legal a gente ir introduzindo essa estrutura aos poucos, às vezes, se o paciente é mais resistente, né? Então, se perceber que de início o plano de ação não funciona, a gente vai esperar um pouco para inserir. Então, a gente vai entendendo. Então, tudo depende muito, assim, da gente conhecer o paciente, conhecer o funcionamento dele, as dificuldades dele, para poder criar ali o funcionamento da nossa sessão. Certo? Então, finalizamos aqui, né? Que aqui a gente conclui com as dificuldades que surgem na sessão, né? E as maneiras que a gente pode conduzir para trabalhar essas dificuldades.